Por que devo ler o livro Capitães de Areia de Jorge Amado? Tá aqui a obra, sensacional, tem no Kindle, show de bola, acho meio caro, mas sensacional. Por que devo ler essa obra? Vamos lá. Primeiro de tudo, de uma perspectiva da obra em si. Essa obra é um romance em prosa, tudo isso, porém, o que nos é apresentado? Uma perspectiva de uma sociedade onde existem diversas crianças que são abandonadas no litoral de Salvador, não necessariamente por negligência familiar. Algumas têm perda dos pais, os pais foram mortos, morreram, enfrentaram problemas financeiros, fugiram de casa. Então, não é um problema específico de apenas existe a negligência dos pais. É um problema social complexo. E nessa linha de perspectiva, nos é apresentado as emoções que as crianças sentem no decorrer da história, no decorrer da vida, inclusive durante a formação dos grupos, em que a personagem protagonista, que é Pedro Bala, o capitão do grupo, ele não é introduzido como capitão do grupo, ele se torna capitão do grupo após uma briga que ele acaba enfrentando dentro do bando que ele tinha se juntado, e após essa discussão ele lutou, brigou e acabou se tornando o membro que ganhou o status de líder por conta do ganho do respeito que ele obteve dos demais integrantes e, inclusive, obviamente, de quem ia se introduzindo a este grupo também. No decorrer da história também são trabalhadas outras personagens, não apenas Pedro Bala. Isso eu também acho sensacional. Na verdade, isso eu acho sensacional em qualquer livro. Quando nós temos um livro em que nós temos o protagonista, porém toda a trama em relação a todas as personagens que são antagonistas, não, desculpa, mas que não tem tanta visibilidade assim na obra, né? Personagens secundários, quando essa trama desenrola a história através desses personagens secundários também, eu acho isso sensacional. Então nós temos a história, por exemplo, de Pirulito, que é um jovem que tem uma personalidade de início severa, bruta, que começa a se interessar muitíssimo pela religião, neste caso a religião católica. E após isso, no decorrer da história, ele vai se desenvolvendo nessa relação espiritual e acaba buscando ganhar vamos falar assim, ter uma vida temente a Deus e até mesmo em algum momento se torna padre. Para isso também nós temos a introdução do padre, que eu acabo de esquecer o nome, mas que ajuda os meninos, conversa e tenta buscar formas de afastá-los da criminalidade e seguirem uma vida que o padre julga ser melhor, mais condizente com a religião cristã e com que uma criança da idade de 12, 13 anos, que seria a idade de Pedro Bala, deveriam ter essas atitudes. Então, assim, além disso, nós temos o personagem Gato, que é um garoto, que é um jovem belo, atraente, também, como todos os garotos na obra, introduzidos tanto à criminalidade quanto à vida sexual, ou seja, na obra, todas essas crianças, elas têm essa perspectiva na própria obra, retomado diversas vezes, que são crianças, mas que já se comportam como adultos. Isso tudo é em relação necessariamente às personagens. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dessa obra de Jorge Amado é a forma que ele trabalha com a perspectiva do gênero textual. Por quê? Porque nessa perspectiva de gênero textual, principalmente para quem estuda
um pouquinho gêneros textuais de alguma área da comunicação, das letras, psicologia, seja lá o que for. Mas quem acaba estudando um pouquinho essas questões, ou pode ser até nem da área, mas que tem um certo gosto por isso, acaba percebendo o quê? Que existe a introdução do gênero textual, artigo jornalístico, artigo de jornal, seja lá como você queira falar, mas a introdução dele aparece sempre para apontar a perspectiva das classes dominantes em relação à condição de vida dessas crianças. Então, o primeiro artigo jornalístico que aparece é a opinião do governador, um exemplo crasso, mas que está mais ou menos materializado no livro. Que o governador o prefeito, tanto faz, está culpabilizando a polícia que não está conseguindo prender os capitães de areia, que se tornaram um bando grande, que estão fazendo roubos recorrentes na cidade e cometendo diversos crimes. Aí o policial pega e joga a culpa no coordenador do reformatório. O coordenador do reformatório aponta a falta de religiosidade. O clérigo aponta as problemáticas que as crianças enfrentam no reformatório, os abusos que são cometidos no reformatório. E um vai jogando para o outro a responsabilidade sobre o cuidado com essas crianças. Mas não apenas o cuidado, aliás, eu me corrijo, não o cuidado em si com as crianças, mas sim se jogam de um para o outro a responsabilidade do que fazer com essas crianças abandonadas para que elas não incomodem a classe que domina. Por quê? Porque a classe que domina começou a se incomodar, porque quando ia à praia podia ser roubada, por exemplo. Porém, uma coisa que é sensacional no livro é que em nenhum momento o livro ele busca falar, essas crianças estão roubando, que coitados, elas estão corretas por roubar, elas estão corretas por dar facada em ninguém. Não, o livro nunca aponta isso. O livro ele sempre aponta a perspectiva de que essas crianças fazem o que fazem por necessidade realmente, e elas têm consciência de que estão erradas. Isso é muito interessante. Elas têm consciência das suas próprias emoções, apesar de não terem plena ciência, digamos, não ciência, mas uma perspectiva mais reflexiva sobre a própria realidade e sobre seus próprios atos. Elas enxergam esses atos como errados, porém não são reflexivas de forma tão severa sobre esses atos. Uma criança que é muito interessante de se perceber é o próprio Pirulito, que no decorrer da história, quando ele começa a buscar essa vida mais religiosa, ele começa a se afastar e se lamentar por conta tanto das pulsões sexuais e imorais que ele tem, quanto da vida de criminalidade, e ele vai se afastando aos poucos. Outra coisa muito interessante na obra é que é mostrado não só a introdução dessas crianças abandonadas, a criminalidade delas e acabou a história. Não. Mostra um decorrer da vida delas, onde elas têm baixa personalidade, são muito crianças, não têm tanta reflexão da vida aos seus 13, 14 anos, e conforme elas vão crescendo, em maioridade mesmo, 14, 15, 16, 17, 18 anos, conforme elas vão ganhando idade, elas vão buscando seu próprio caminho, sua própria identidade. Então, o que de início o grupo de criminosos acaba sendo Capitães de Areia, dão às crianças, que é uma personalidade, um grupo, um lugar para se agarrar, de início, acaba, com o passar do tempo, não sendo mais o bastante para uma pessoa mais adulta, e cada um começa a buscar e a trilhar seu próprio caminho. Bom, é isso.
não quero me aprofundar muito, nem em questões teóricas por hora, sobre o tipo textual, como é apresentado esse texto, sua tipologia. Não quero, porque eu estou cansado. Mas o que eu imagino é o seguinte: é uma obra muito boa, de fácil leitura e reflexiva. Eu acho sinceramente que quando se lê essa obra, nós temos que pegar tanto uma perspectiva crítica sobre a sociedade, quanto uma perspectiva mais de percepção sobre o que está por trás das emoções dessas crianças. Também sobre cenas muito difíceis que são mostradas no livro, de crime, de criminalidade, de roubos e de coisas até mesmo muito mais severas que um roubo. Lendo você perceberá isso, que há no livro. E, obviamente, no decorrer desse livro, você vai sentir todas as emoções, tanto de empatia com as crianças, quanto de questionamento. Poxa, surgem oportunidades para alguns de mudar suas vidas. Por que eles não aproveitam? Surge a oportunidade para a personagem a fugir, fugir não, né? A trabalhar para uma quermesse, um parque de diversões, porque ele simplesmente não vai, porque ele simplesmente não acompanha, ganhar uma vida digna, porque eles, na juventude muito inicial deles, tem essa perspectiva de liberdade. Então e ela é paulatinamente repetida no decorrer da obra, e você começa a questionar sobre si mesmo, se você não teria a mesma reação que essas crianças, tendo a realidade que elas estão enfrentando. Então, assim, é uma obra que, sem dúvidas, é atemporal. As questões emocionais delas são muitíssimo bem desenvolvidas, e é uma obra perfeita para você ler em alguns diazinhos aí. Uma semana você estará lendo com certeza essa obra por completo, tá bem? Bom, agradeço muito quem chegou até aqui. Quem não chegou também, não está ouvindo essa parte, mas eu agradeço também por apenas ter aberto o vídeo. E, se for possível, se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e manda um comentáriozinho sobre o que está faltando, né, nessas resenhas, vamos por assim dizer, aqui sobre livros. Porque eu espero trazer, com o passar do tempo, questões mais aprofundadas, não em si na história, mas também de questões literárias. Então, gênero textual, sua tipologia, questões até mesmo de sintaxe que são dado prioridade a algumas, enquanto outras são deixadas de lado, e o porquê disso acontecer. Também as relações de poder que são apresentados através do uso da sintaxe, do uso de determinado gênero textual em detrimento de outro. Mas eu não sei se isso será legal bastante para vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho também, por favor, e manda seu comentário, o que eu posso melhorar. Eu estou esperando muito isso por parte de vocês que estão assistindo, tá bem? Tchau, tchau, um grande abraço e boa noite, tarde ou bom dia para você. Até a próxima.